Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Tiago. Tiago, qual o teu nome completo e a sua idade? Tiago Henrique Caldarte, eu tenho 10 anos. 10 anos. Que idade você iniciou no jogar futebol? Com 5 anos. Com 5 anos. Você começou iniciando num projeto social, no conhecido como PID, ou foi primeiro numa escola de futebol, de treinamento escolinha? Eu comecei no futsal na Embraco da ADE. Daí eu fiquei um pouco lá, eu acho que um ano, eu acho. Daí eu fui pro PID, daí, daí eu fiquei no PID uns 2 anos, daí eu fui pra Circos, e Tá, você iniciou o teu futsal e hoje você está onde? No futebol de campo? no futebol de campo. Uhum. E qual, assim, você na época decidiu foi por circunstâncias ou porque você se identificou mais com o futebol ou com o futsal? Qual dos dois que hoje eu sei que é difícil fazer essa analogia, mas como é que, falando assim do teu coração, o que que você, dos dois, qual que você prefere? O que que se identifica mais? Eu prefiro o campo, o campo ele é mais grande, daí pode correr mais, tem mais espaço para jogar. E você joga em qual posição? É lateral direito e zagueiro. Lateral direito e zagueiro. Ainda você está começando na trajetória. Então, assim, eu vendo a tua biografia, você recebeu um prêmio, né? Você lembra que idade você tinha como atleta titular, premiado, sub-17, sub-7, perdão. Ah, sub-7 eu jogava futsal e o PID. Uhum. Aí você recebeu alguma premiação, uma onça honrosa, melhor atleta, melhor artilheiro, melhor jogador, como é que foi? Ali no futsal, sempre quando acabava o ano, ganhava troféu e medalha. Daí eu tenho, eu acho que 2 troféus com o melhor jogador, daí um troféu da semifinal do campeonato, eu acho, e bastante medalha. Muito bem, que bom. É, Tiago, eu sei que você hoje está conquistando, caminhando, trilhando outros caminhos. Onde você está agora? Você participou de uma seletiva? Conta para nós como é que foi a tua transição e onde você está agora. Tá. Eu comecei com 5 anos no futsal, daí eu acho com 6 anos assim, eu comecei no PID, daí durante a semana eu jogava futsal e sábado de manhã o PID. Daí teve uma seletiva para ir para Circos, que daí eu passei nessa seletiva, daí eu comecei a treinar lá na Circos com 8 anos. Daí quando eu comecei a treinar na Circos, eu parei de jogar futsal. Daí o professor Otávio, ele colocou eu para um teste no Trieste do Flamengo, que é uma captação para ir para o Rio de Janeiro. Daí ele colocou eu nesse teste, daí eu passei nesse teste, daí agora eu tô na base da captação para ir para o Rio de Janeiro. Tu está em Curitiba agora, a tua É, parte prática. Lá você fica a semana toda estudando, a semana toda estudando, daí à tarde aos treinos. à tarde tem durante 3 horas, quantas horas você fica treinando? Sempre no final do treino, o professor fala o horário do treino de amanhã. Daí geralmente está sendo 1h30 pegar o uniforme, daí 2 horas o treino. Dura até as 5 da tarde ou até as 4 da tarde? Não, dura até umas 3h30, assim. Uhum. E como é que você está se organizando, Tiago? Que é são novos momentos, né? Eu acho que depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre a participação da mãe. Mas assim, você vê assim, você
bastante jovem, né? Está começando. Que desafios? Qual que é o objetivo que você tem hoje, Tiago? E o que você quer para o teu futuro? Ah, eu quero ser jogador de futebol e Isso, jogador de futebol. Você se considera um bom aluno na escola? quando eu era presencial eu era mais, mas agora eu não sei porque eu tô 100% remoto. Uhum, Daí, daí eu não tô vendo a professora assim. aham. Aí a aprendizagem é um pouco diferente, né? É. É, e assim, eu sei que você tem apenas 10 anos, mas você já consegue perceber a importância. Que importância você atribui ao esporte para o teu desenvolvimento? O que você gosta? Porque, fora assim, nós temos o esporte em si, mas a gente tem também a parte da educação física, outros elementos aí que também pode estar te ajudando, né? Então, o que você atribui ao teu desenvolvimento, o esporte? O que você considera de importante? Eu gosto bastante do futebol. Daí, sempre de pequeno, eu queria ser um jogador de futebol. Daí eu comecei a jogar, daí. Que bom. Eu desejo muito sucesso para você nesse caminho que você está trilhando e que o ajuda, o pensar que você está correndo atrás dos teus sonhos, e esse é o mais importante. Ele é desafiador, com certeza, né, Tiago? Você sabe bem disso, mas não dá para deixar de lado essa vontade. Você está correndo atrás dos seus sonhos. Eu desejo um sucesso enorme e muito obrigada por você. Eu sei que você veio de lá de Curitiba hoje, né? Você chegou hoje ou ontem? Ontem. Ontem. Ontem, 5:30 da tarde. Aham. Daí você quer ficar um pouquinho com a família. Então, eu agradeço. Que tu já jogou hoje? Quer falar alguma palavra? Alguma coisinha? Não, é isso. A Adriana, ela é formada em publicitária, ela é a mãe do Tiago, então ela vem conversar aqui conosco sobre a importância e o papel dos pais nesse acompanhamento do atleta jovem, né, dos jovens talentos, como o Tiago, a gente já fez a conversa anteriormente, ele tem apenas 10 anos, então, Adriana, o que você considera de importante o esporte para o desenvolvimento do seu filho? O esporte, na verdade, ele é muito importante, né, para o desenvolvimento de qualquer criança. Então, assim, desenvolve muito a questão da proatividade, a questão da saúde, né, a questão da autonomia, responsabilidade, trabalho em equipe. Eu vejo o esporte como de grande importância, sem dizer que nesse momento de eletrônicos, né? Então, se você não incentivar eles, né, a estarem praticando uma atividade física, né, eles ficam ali escondidinho dentro de casa, no aparelho eletrônico e não saem daí, né? É verdade. O teu papel está sendo fundamental nesse caminho que o Tiago está buscando, né? Conta para nós a questão de como ele ficou sabendo e aí as decisões que a família e no qual você também está imersa, né? Porque vocês acabaram se mudando para Curitiba durante a semana, vocês estão em Curitiba, como é que funciona? Não, a logística é um pouquinho diferente, né? Ele treinava, ele treina, né? Continua, na verdade, treinando, né? Na Cercos, inclusive hoje até ele fez um jogo, que eles estão participando do Campeonato Cidadino, mas ele já estava assim em monitoramento já há uns 2 anos, já quase 2 anos, e então eu ia com ele, ficava uma semana lá e eles iam monitorando. Então, o ano passado, eles pediram que o Thiago passasse a treinar lá, né, em Curitiba. Então, assim, quando a gente leva, mas quando vem a informação de que você precisa deixar o teu filho, é bem difícil, né? Então, naquele momento eu não consegui deixar ele, né? Foi difícil. Foi ano passado, a gente decidiu não deixar, a gente decidiu esperar mais um semestre.
E daí depois, ano passado, veio toda a pandemia, tudo, então a gente foi amadurecendo, né? E esse ano, então, a gente autorizou ele, né, a começar a treinar lá. No primeiro momento, eu iria para lá para ficar com ele, mas devido ao trabalho, né, não ter conseguido um período de licença e por conta das outras atribuições que eu tenho aqui em Joinville, né, eu não iria conseguir ficar com ele durante o ano todo. Uhum. Então, a gente foi vendo outros caminhos, né? E lá eles têm onde ele treina, né? Eles têm uma casa onde tem uma mãe, que é a mãe de outra criança que treina também lá, né? Uhum. E surgiu essa possibilidade. Então, como eu já conhecia ela de tempos por conta desses monitoramentos que a gente vai com frequência lá, a gente passou por um período de adaptação com o Thiago, lá junto com ela, e deu muito certo, tanto da parte dele quanto da parte dela, né? E daí eu não precisei ficar lá com ele. Então, hoje, o que que acontece? Nós levamos ele na segunda-feira de manhã bem cedinho, e eu pego ele daí na sexta-feira à tarde, para ele poder passar o final de semana com a gente, né? Não é fácil, né? Sim, sim. Uhum. Mas assim, que conselho você daria para os pais quanto a isso, ao incentivo da prática? Até você comentou, tirar eles do isolamento ou da área tecnológica. Muitas vezes vocês também a questão do medo, né? Na questão do medo que é no sentido de a prática fora de casa, estar com outros profissionais. Mas assim, que conselho você dá para os pais hoje te escutando? Para que incentive cada vez mais a prática e esse envolvimento da família, o papel da família também nessa trajetória. O papel da família nessa trajetória ela é de suma importância, né? Até por conta de deles se sentirem mais confiantes, né? E da participação dos pais junto com eles, né? Mas eu também entendo que nem toda a família tem essa disponibilidade também de poder acompanhar eles, né? Eu sei porque eu vejo lá atrás, né, quando criança, eu não tive essa oportunidade, né? O meu marido da mesma forma, né? Então, nós temos um outro filho, hoje ele tem 18 anos, e ele também começou nessa área do futebol, né? Ele foi até um certo tempo, chegou um momento que daí ele não quis mais, mas continua praticando esporte sempre, porque é uma coisa que já veio de pequenininho, né? E o Uhum, Tiago, na verdade, da mesma forma, ele cresceu junto com o irmão fazendo atividade, por isso esse gosto tão forte assim pelo futebol, né? uhum, Eu digo assim que os pais, as crianças que recebem oportunidade, que hoje a gente vê que tem muita possibilidade de esporte, né? O próprio projeto do PID, né? Tem diversas modalidades, é muito acessível. Os pais que têm a possibilidade de levar eles, levem, porque é um ganha-ganha, né? Na verdade, a criança ganha, os pais também ganham por estarem participando, e sem dizer que tem outros benefícios, né? Que eu digo que eu coloquei no início, né? Que é a questão da saúde, né? Que é a questão da autonomia, a questão do trabalho em equipe, são diversas coisas assim que eles aprendem também, né? Junto com o esporte. sim, as regras, disciplina, né? Isso, Socialização também. E a oportunidade de conhecer outras culturas, né? Outras, vivência com outros amiguinhos, né? Que lá é o encontro de vários atletas de várias cidades, de outros estados também, né? Porque e assim oportuniza a ele crescer, e com certeza. E ele é bastante habilidoso, né? sim, o fato dele estar fazendo estar lá em Uhum. Curitiba, com certeza foi uma porta assim que abriu para ele, né? Então, durante esse período que a gente vai lá, então você vê assim que passam crianças de tudo quanto é lugar aqui do Brasil, né? E vão sendo monitorados. Então, assim, foi uma oportunidade que ele teve, a gente abraçou e estamos indo. Não depende só da gente, depende dele também, né? Porque, como eu coloquei, não é fácil, né? Ele fica lá também, né? Longe da família. Mas graças a Deus ele assim, ele está super bem, se habituou super bem e ele está tranquilo. Então, ele estando tranquilo lá, a gente fica tranquilo aqui também e tudo certo, Com né? certeza. Uhum. Como assim, ele comentou ali o caso da pandemia, mas você que sempre considera ele um filho
educado, disciplinado. E na educação, ele é disciplinado também? Ele consegue trazer da educação do esporte para a parte de aprendizagem, fazer as tarefas, cumprir com as atividades? Como é que ele é nesse sentido, como aluno agora? Sim. Não, a questão das atividades da escola, assim, o Thiago, ele sempre foi muito disciplinado, assim, ele sempre foi muito proativo, assim, em fazer as atividades, sem que a gente precise pedir, né? Quando tem dificuldade, ele vem e pergunta. Por conta dessa situação da pandemia, que mudou um pouco o sistema de ensino, né? Que não é mais presencial, até ano passado, né? Foi tudo online, e esse ano, pelo fato deles estar lá em Curitiba, ele continua remoto, né? Então, assim, diminuiu um pouco essa proatividade, mas ele continua fazendo, né? Ele puxa lá o aplicativo que tem, ele faz as atividades, aí final de semana ele traz e a gente vê junto as atividades, depois são encaminhadas para a escola. Ele continua tendo. É lógico que isso no geral não é só ele, assim, no geral Em mudou um geral, pouquinho, todos. mudou um pouco assim o rendimento deles, né? Mas a questão da proatividade, isso eu não posso reclamar assim do Thiago, graças a Deus assim Ele é tranquilo. Tem sido. tá no quinto ano? Quinto ano. Quinto ano. A altura dele, ele está com desenvolvimento, na curva de desenvolvimento dele. Ele tá um pouco acima da média até a altura dele. Você sabe que agora você me pegou para mim te dizer certinho a altura dele, que eu não estou Não tem lembrando agora, problema. mas eu tenho anotadinho. Até esses tempos a gente levou ele na médica, tudo, na verdade ele já vem de uma família alta, assim, né? Mas a gente foi feito uns exames por conta da idade dele. Ele tá assim com uma altura bem considerável. Acima do Isso. desenvolvimento, da idade dele, né? Sim, Mas, sim. mas então é isso. Eu agradeço, Adriana. Com certeza, o que você falou vai contribuir bastante para que a gente também incentive e passe para os pais, né? A gente sabe, eu também trabalho na Secretaria de Esportes, não estou diretamente ligado com o programa PID, mas a gente estou associada, digamos. Meus colegas que trabalham com o PID são supervisionados pelo meu trabalho. Então, a gente está fazendo uma parceria e como a pandemia deixou um pouco na questão da prática em alguns momentos, né? Então a gente está retomando o projeto no sentido de dar oportunidade. Vamos começar com poucas modalidades, mas assim a gente vai atingindo toda a comunidade de Joinville. Aos poucos a gente vai galgando um caminho aí. Não é fácil, né? Com a pandemia, essa retomada não é fácil para ninguém. Né? Mas Sim, eu sim. agradeço imensamente e gostaria que você deixasse uma mensagem final para nós. Primeiro agradecer essa oportunidade, né, tá passando o nosso conhecimento aí para vocês, né, agradecer também ao projeto do PID, né, que é um projeto muito bacana, assim, em relação ao incentivo, né, da prática do esporte, né, e as oportunidades que tem de diversas modalidades, né, cada um se identificando com o que tem mais interesse, né, Sim. e eu digo assim que é bem gratificante estar participando e volto a dizer, né? Eu acho que quem tem a oportunidade, né? Ou a criança que está tendo, né? Se o pai tem a oportunidade de colocar numa atividade física, coloca, que isso é muito importante para o desenvolvimento deles. Muito obrigada. Sim.